E aqui estamos palpites de futebol para sábado, dia 20/7. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E bora lá! Campeonato Argentino. San Lorenzo contra Huracán. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Racing Godoy Cruz. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Banfield e Tucumã. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Brasileiro. Flamengo e Criciúma. Botafogo e Inter. Palmeiras e Cruzeiro. Palpites. Casa vence. Série B. América Mineiro e Amazonas. CRB e Ituano. Palpites. Casa vence. Paysandu e Ponte Preta. Palpites. Casa vence, empate anula. Casa Gol. Série C. Londrina e Caxias. Palpite. Casa vence. São Bernardo e Ferroviária. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Tombense e Figueirense. Palpite. Casa vence, empate anula. Ou dupla chance. Casa vence, empate. Campeonato Chileno. Coquimbo contra Nublense. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. O'Higgins contra Copiapó. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Católica e Calera. Palpite. Casa Gol. Iquique contra Audax. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Casa Gol. MLS. Atlanta contra Columbus. Fora vence, empate anula. Ou dupla chance. Fora vence, empate. Montreal e Toronto. Palpite. Casa vence, empate anula. Ou dupla chance. Casa vence, empate. Inter e Chicago. Casa vence, empate anula. Revolution contra Dallas. Palpite. Mano, pula esse jogo. Red Bulls contra Cincinnati. Orlando contra New York. Palpite. Jogos over, mais de 1 gol e meio. Filadélfia contra Nashville. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Austin contra Charlotte. Palpite. Gol do visitante. Minnesota e San José. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Kansas e Louis City. Palpite. Casa vence, empate anula. Colorado e Real. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Seattle contra Los Angeles. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Vancouver e Dynamo. Galaxy contra Timbers. Palpites. Jogos over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Japonês. Kashima contra Tóquio. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Machida e Yokohama. Palpite. Casa vence, empate anula. Osaka e Niigata. Palpite. Casa Gol. Fukuoka contra Verde. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Osaka e Shonan. Palpite. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Iwata e Kyoto. Palpite. Casa vence, empate anula. Kashiwa contra Kawasaki. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Kobe e Nagoya. Urawa e Sapporo. Palpite. Casa vence. Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos e bora ganhar dinheiro. Tamo junto e até a próxima!